Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus, né? O tema dessa semana fala sobre administrando em tempos difíceis. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco e nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos e agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse tema administrar, né, envolve coisas importantes e também, mais ainda, em tempos difíceis, né? Tempos difíceis, né? A gente, por exemplo, quando é que foi esse tempo fácil, né? Não sei. Mas desde o pecado eu posso entender que os tempos são difíceis. Então nós temos que aprender a administrar a vida e as coisas que são relacionadas a Deus em função, né, desses tempos difíceis. Então Deus, em Salmos aqui 50, 14, verso 14 e 15, nos diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então, sacrifício para Deus, né? O mais importante é você fazer atos, né, que envolvem o seu reconhecimento de agradecimento a Deus. Então, ações de graças. Você reconhecer, ter gratidão para com Deus. Isso para Deus é um grande sacrifício. Cumprir os seus votos para com Deus. Então, esses votos envolvem o quê? Dízimos, ofertas, pactos, né? E promessas que você faz, né, a Deus que você possa cumprir. Porque tem promessas que você não consegue cumprir. Então, recomendo a Deus que você não deve fazer promessas impensadas, né? Para que aquelas que você faça, você consiga cumprir com a bênção de Deus. E Deus disse: se você for grato a Ele, oferecer esse sacrifício de gratidão, você cumprir os seus votos, você pode invocar Ele no dia da angústia. E quem não tem um dia de angústia? Todos nós temos. Eu, vez e outra, né, aparece, né, essas situações de dia de angústia. E Deus diz que se nós invocarmos, Ele nos livrará e nós vamos glorificá-lo. Por quê? Porque nós vamos continuar sendo gratos a Ele, vamos continuar, né, devolvendo nosso dízimo, nossas ofertas, vamos continuar adorando Ele em espírito e verdade. E isso chama-se glorificar a Deus. De forma complementar, Salmo 119, 145, 146 trata do tema de invocar a Deus. Clamei de todo o meu coração. Então, quando a gente invoca a Deus, nós temos que clamar a Deus de todo o nosso coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Seguir a Deus envolve guardar os seus estatutos. E os estatutos são várias ordenanças, né, e leis, regras que Deus estabeleceu para o nosso bom viver, para a nossa existência. Diz aqui: a ti te invoquei, salva-me. Então a gente invoca a Deus, tem que clamar a Deus para que Ele nos salve. Só Deus pode nos salvar, de fato. E fala: guardarei os teus testemunhos. Testemunhos é o que está escrito nas Escrituras. São os testemunhos de Deus para conosco. Lamentações 3, 53 a 55 diz: cortaram-me. Aqui Jeremias passou num momento muito difícil e ele cita algo relacionado a invocar a Deus. Cortaram-me a vida na masmorra. Colocaram ele numa masmorra, mesmo sendo inocente. Lançaram pedras sobre mim. Maltrataram ele. Águas correram sobre minha cabeça. Então, ter situação, né, dele ter sido colocado num poço, ter até colocado com águas, né, cobrindo ele. E disse: estou cortado. No momento ele se sentiu, né, que já era, não tinha mais oportunidade, nem chance nenhuma. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Salmo 118, 4 e 5 diz: digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Aqui é a história de Davi, quando ele passou por muita dificuldade e disse que chegou Deus dar a vitória para ele, e ele disse que invocou o Senhor na angústia. Então, nós temos que aprender a invocar a Deus nos nossos momentos de angústia, que não são poucos, muitas vezes. E diz aqui que o Senhor vai nos ouvir e nos tirar para um lugar largo, ou seja, um lugar onde tem a condição da gente sobreviver, tem a condição da gente escapar, tem a condição da gente respirar, recompor as forças e continuar. Salmos 18, verso 6 diz: na angústia invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus.
desde seu templo ouviu a minha voz. Então Deus está atento, assim como estava no passado, para ouvir os nossos clamores e os nossos pedidos a Ele. A seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então Deus é o mesmo Deus do passado, é o Deus do presente. Aqui em Salmo, 2 Samuel 22, verso 1 a 2 diz: E falou Davi a Yahvé as palavras deste cântico. Então, aqui fala de Davi. O que ele falou? No dia em que Yahvé o livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Então, Davi passou por muitas dificuldades, muita pressão, muitos atentados, né? Muitos problemas. Mas Deus, em meio a todas as dificuldades, livrou a ele de todos os inimigos e também da mão de Saul. Disse, pois, Davi: O Senhor é o meu rochedo. Então, ele sabia que Deus é que tinha mantido ele firme, o meu lugar forte e o meu libertador. Que Deus também seja nosso lugar forte, nosso libertador, meu e seu. E também que Deus, né, ouça nossos clamores, ouça nossa invocação. Com o tempo, nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar, porque nós não nascemos com essa condição. E é um processo que nós temos que trilhar para alcançar essa condição de colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 31 e 33 diz Jesus: Não andeis, pois, inquietos. Muitos de nós vivemos inquietos. Eu não vou dizer que não faço parte desse grupo também. Dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Muitas vezes trai a nossa mente, meio às dificuldades, meio aos problemas da vida, essas perguntas, essas incertezas. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Então, não quer dizer que eles estão procurando errado, né? Isso faz parte da vida. Mas ele, Jesus, explica: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Então, Deus sabe que nós necessitamos. E por que ele não atende, né, da maneira que a gente pensa, ou no momento que a gente pensa? Porque nós estamos envolvidos num mundo de pecado. Nesse mundo de pecado, quem governa esse mundo é Satanás. E ele vai trazer muita dificuldade para nós. Por isso que nós temos que aprender, em meio a todas as adversidades, seguir esse conselho que Jesus nos dá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? É a pregação do evangelho, é aceitar Jesus como Salvador, né? É seguir as escrituras. E a justiça? Quem é a justiça? Jesus é a nossa justiça. Quando aceitamos Jesus, nós somos justificados. E diz que uma vez que nós façamos isso, todas essas coisas serão acrescentadas. Não quer dizer que elas vão ser acrescentadas agora. Nós vamos ficar ricos, né? Cheios, né? Um mês, beber, nós vamos ter condições, alguns podem ter condições melhores, outros piores, talvez a gente nem alcance essa condição agora nessa nossa vida terrena, mas as promessas de Deus não falham. Quando ele diz que todas essas coisas serão acrescentadas, porque na eternidade nós teremos todas essas coisas, para a honra e glória do nosso Deus. Se nós alcançarmos a melhor condição agora nessa vida terrena, nos gloriemos em Deus. Segundo Crônicas 20, verso 2 e 4 diz: Então, né, conta a história de Josafá, que passou por muitas adversidades também, foi perseguido, né, foi invadido por um povo que veio com uma grande multidão da além do mar e da Síria. E diz que esse povo já estava, né, em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu, vendo aquela movimentação. E às vezes vem problemas na nossa vida também, que a gente tenta resolver, não consegue. E quanto mais a gente luta, mais o problema aumenta e a gente teme. Mas temos que fazer como Josafá, buscar ao Senhor. Apregoou um jejum em todo o Judá. O jejum, de fato, é útil para nós estarmos em comunhão com Deus, maior comunhão com Deus. Mas esse jejum tem que ser seguindo o que Deus fala na palavra dele. Judá se ajuntou, todo o povo de Judá se ajuntou para pedir socorro a Deus. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então, eles fizeram o que deveriam fazer de maneira correta. E Deus, em meio a todas as diversidades e problemas, né, Deus fala, manda a resposta em 2 Crônicas 20, 17. Nessa batalha não tereis que pelejar. Então, Deus tomou uma decisão que ele ia pelejar. Postai-vos, ficai parados. Né? Ficar parado, imagine. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Então Deus prometeu, ele cumpre. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E de fato, o Senhor, Deus, nosso Pai, agiu e atuou. E o que aconteceu? Segundo Crônicas 20:24, relata que o povo de Judá, a atalaia, chegou a um lugar, na atalaia do deserto, e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos, todos mortos, que jaziam em terra, e nenhum deles escapou. Deus usa o poder dele e os ímpios são condenados. E ao usar o poder deles, os justos, né, são resgatados. É isso que acontece. Então nós temos que confiar em Deus e não nos nossos recursos. Quando eu falo recurso aqui, não é recurso financeiro, é recursos humanos, inteligência, talentos, dom, tempo, né? Capacidade intelectual. Tudo isso são recursos que Deus nos dá. Então a gente não pode, né, confiar em nós mesmos, mas sim em Deus. 1 Crônicas 21, verso 1 e 2, Satanás tentou a Davi, né, a cometer erros, e Davi cometeu erros, assim como nós também cometemos. Mas Deus ensinou Davi a vencer. Diz aqui que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Por que Deus aqui disse? Deus não disse que não deveria fazer isso. Para o quê? Para aprender a confiar em Deus e não em números. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo, ide numerar Israel, desde Berseba até Dan, e trazer minha conta para que eu saiba o número dele. Então Satanás usou isso para causar problemas. E chegou a um ponto que Davi entendeu que tinha feito coisa errada. E ele disse: este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu Israel. Como Deus estava como governante mais direto naquela época, Deus atuava de forma mais rápida, né? E bem visível. Então Deus feriu Israel e então Davi disse a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio. Então não é que nós não podemos pecar, nós pecamos, mas temos que aprender a reconhecer, assim como Davi: ó, pequei, Senhor, nesse negócio. Porém, agora ser servido de tirar a iniquidade de teu servo. Então a gente clama a Deus para Deus tirar a iniquidade do nosso ser. Eu tenho clamado a Deus por isso também. Porque procedi muito loucamente, ou seja, agiu de forma errada, como um louco. Falou, pois, o Senhor a Gade e o vidente Davi, dizendo: vai, fala Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria e confiar em Deus acima de tudo. E diz aqui que ele pensou que a situação era difícil, ou 3 anos de fome, ou 3 meses, né, que seja consumido dos teus adversários, espada dos teus inimigos se alcance, ou 3 dias a espada do Senhor. Então, o que você faria? Nós temos que aprender com Davi. Isto é, a peste na terra. Deus falou que viria peste na terra. O anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. E ele, Davi, deu a resposta certa. Que nós tenhamos sabedoria também para agir e dar a resposta certa perante Deus. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor. Então, se a gente tem que ser corrigido, que seja por Deus. Caiamos na mão de Deus, porque Ele vai nos corrigir com amor. Porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Na mão dos homens a situação pode ser mais crítica, mais difícil. Seria, né, para nós hoje, o tempo que vivemos, tempo de simplificar as coisas. Em qual sentido? Vamos entender. Segundo Pedro 3, de 3 a 7, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E tem tantas pessoas, né, que estão falando isso, né? Escarnecer o que é zombar de Deus, zombar das coisas de Deus. E ele diz mais: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, né, Pedro explica, voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus, né, já desde a antiguidade existiram o quê? Os céus e a terra, pela palavra de Deus. Foi tirada da água, então a terra foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então está em volta a água. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então aqui fala que houve o dilúvio
E foi o momento que Deus tomou uma decisão, e essa decisão fez com que ocorresse o dilúvio. Mas diz, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro. Para quê? Se guardam para o fogo. Então Deus se não é destruir mais pelo dilúvio, mas vai ser destruído por fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que vai acontecer? Deuteronômio 14, de 22 a 23, explica por que nós temos que dizimar, por que nós temos que ofertar. Certamente dará o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe no campo. Então, dá o fruto, tudo que recolhemos no campo, é o dízimo. Perante o Senhor teu Deus, num lugar que escolher, ali para fazer habitar seu nome. Então, a gente não devolve o dízimo, não é onde a gente quer. Não é pegar o dízimo e fazer o que eu quero. Pegar o dízimo, eu vou dar de oferta. Não. O dízimo é para devolver no lugar onde Deus escolheu, para habitar ali seu nome. Hoje são o que? As igrejas. Quando você constrói a igreja, geralmente você dedica aquele lugar para Deus. E Deus vai habitar ali. Então, você tem que levar para a igreja. Comerás o dízimo de teu grãos, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, o dízimo é usado para o quê? Para manter os sacerdotes, que são hoje os pastores, os obreiros, as pessoas que estão diretamente envolvidas na pregação do evangelho. Para que Deus faz isso? Para que nós aprendamos a temer a Deus todos os dias. Então, isso é uma educação, um processo educativo que Deus está fazendo para a gente aprender a temer o quê? Respeitar, ter suprema consideração pelo que Deus diz. Segundo Pedro 3,10 diz, por que nós temos que fazer isso? Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como é que o ladrão vem de noite? Sem avisar, de repente. No qual os céus passarão com grande estrondo. Então a gente vai estar numa noite, que, como essa que nós estamos aqui, normal, aparentemente tranquilo, e vai haver um grande estrondo. Os elementos vão arder, vão se desfazer, e a terra e as obras que nela se queimarão. Imagina. De uma noite para o outro dia, tudo isso acontece e chega o fim que muitos dos povos, né, não imaginam que vai acontecer. Então, nós temos que ter muito cuidado para definir quais são nossas prioridades. A Bíblia dá aqui os conselhos para nós. Marcos 12:30 diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas deveria ser essa prioridade. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Este é o primeiro mandamento. Mateus 6:24 diz que Lucas 11:23 diz, quem não é comigo é contra mim. Aqui, ó, contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu nunca esqueço dessa aqui. Deus não é o Deus de neutralidade, não. Ou você está com ele, ou está contra ele. Ou você está trabalhando para Deus, ou você está trabalhando para atrapalhar a Deus. E Mateus 6:24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou porque há de odiar um e amar o outro. Isso é verdade. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Mamão aqui é dinheiro, riqueza, avareza, mas está diretamente ligado a Satanás. Satanás que controla o sistema de poder no mundo. 1 João 2:15-17 diz, não ameis o mundo. Mas que mundo é esse aqui? É o mundo que Deus criou? Não. É o mundo, o sistema que Satanás governa. Nem as coisas que Satanás coloca, né, para nós, nos oferece, que há no mundo. Se alguém ama o mundo, ou seja, você pode amar o mundo. Pode. O amor do pai não vai estar em você. Aí é coisa bem séria. Porque tudo que há no mundo, ou seja, o que é que há no mundo? A concupiscência, ou seja, concupiscência aqui é desejo, né, da carne. Isso quer dizer que a gente não pode ter desejo? Sim, tem desejos naturais, tem desejos saudáveis, de comer, se alimentar. Mas a glutonaria é um pecado, é um desejo, é a concupiscência da carne. Né? A pessoa, né, casa, né, tem relação, né, marido e esposa, é um desejo natural. Mas quando você vai para orgia, prostituição, tal, é o desejo, o quê? A concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, né? Ou seja, a cobiça que você exerce, né, pelas coisas do próximo, mulher do próximo, animal do próximo, a casa do próximo, ou seja, a terra do próximo. Tudo isso é concupiscência de quê? Dos olhos. A soberba da vida, ou seja, a exaltação própria, você se exaltar
tentei se exaltar acima de Deus e das coisas de Deus. Tudo isso não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, do mundo, quem é esse mundo? Satanás que está governando esse mundo. E diz, o mundo vai passar. E a sua concupiscência também vai passar. Ou seja, um dia nossa concupiscência, ou seja, os maus desejos também vão deixar de existir. A gente vai morrer um dia. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Para sempre. Amém. Então, nós temos que estar decididos em fazer o que é a vontade de Deus. Porque esses que decidirem vão permanecer para sempre. Amém? Então, quais os conselhos que Deus nos dá? Aqui, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Como é que a gente vence o mal? Só existe uma maneira. Vencer o mal com o bem. Então, você tem que praticar o bem. Você tem que escolher o bem. Mesmo às vezes, seu sentimento, né, ainda não está muito bom, mas você tem que escolher o quê? O bem, para vencer o mal. 1 Pedro 3,11 diz, aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então, esse é um caminho que nós temos que trilhar. Aqui também nos diz, Eclesiastes 8,12, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, eu fico lembrando dos meus pecados, né? A gente pode estar praticando o mesmo pecado várias vezes. Ainda que faça o mal 100 vezes, o pecador, e os dias podem até se prolongar, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, você tem que temer a Deus, para você vencer os seus maus pecados, né, e trilhar outro caminho. Porque bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele. Né? Temem a Deus e temem diante dele. Temer aqui é respeito, suprema consideração pelo que Deus diz para nós. Porque vai acontecer um tempo que Satanás vai usar e vai provar o mundo todo, e onde ninguém vai poder comprar nem vender. Imagina. E comprar e vender aqui não quer dizer que você não tenha dinheiro, sim, o poder de barganha, a capacidade de negociação sua vai ser impedida. Daniel 12, de 1 a 3, explica um pouco sobre isso aqui. Diz que haverá um tempo onde que vai se levantar Miguel. Miguel a palavra, é um título que significa aquele que é como Deus, que na verdade é o nome de Jesus, na sua forma divina. O grande príncipe, príncipe aqui significa cabeça, o chefe, né? O grande chefe, o grande cabeça, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, a favor de nós, seus filhos. Haverá, nessa época que Jesus estiver próximo de vir, um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Imagine, de tanto de problema que já existiu, diz que vai ser pior ainda. Mas naquele tempo, Deus livrará o teu povo, ou seja, Deus vem livrar a nós, seus filhos. Todo aquele que se achar inscrito no livro. E esse livro aqui é o livro de quê? Da vida. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para o quê? Vida eterna. Amém? Ou seja, às vezes, a questão não é estar morto fisicamente, e sim estar vivo na presença de Deus. Diz que alguns vão ressuscitar para o quê? Para vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Uns está para condenação. Os que forem sábios, no entanto, né? Quem são sábios? Resplandecerão como o fulgor do firmamento. É aqueles que pregam o evangelho, que levam a mensagem para as outras pessoas. Vão resplandecer com o fulgor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqui também dá um sinal para nós entendermos, né, que nós estamos nos encaminhando para esse tempo de angústia. Que tal nunca houve. Como está o mundo, né? Como a situação está caótica. Apocalipse 13, 14, 17 diz, e engana, Satanás trabalha com engano, né? E aqueles que trabalham com Satanás também trabalham com engano. Então, Satanás suscita um poder, né, chamado a besta que sobe, né, da terra, né, que é como se fosse um cordeiro, aparentemente é cristão, né, mas é um falso cristão. Engana os que habitam na terra, fazendo o que? Sinais que foi-lhe permitido que fizesse na presença da besta. A besta aqui, se precisa explicar, né? Mas daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais que essa besta é o poder papal. Dizendo que os que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que fora ferida a espada e vivia. Quando foi que o poder papal foi ferido a espada? E mesmo assim viveu. Em 1798, Napoleão Bonaparte, né, mandou um general, né, Berthier, Cavour, Mancini e Cavour
E lá na Itália prendeu o Papa Pio VI. Prenderam o Papa morre, né? Morre e depois só é restaurado parte desse poder em 1929 com Benito Mussolini. Benito Mussolini criou o que? O fascismo, e alguns dizem que o fascismo é de direita, de esquerda, de direita, mas é de esquerda, porque Mussolini, eu tenho um documento, ele se diz que é de esquerda. Então o fascismo é de esquerda, alguns identificam o nazismo com o socialismo também de direita. Então nazismo, fascismo, comunismo, tudo são socialismo. Por que socialismo? Porque socialismo é o Estado grande tentando controlar a vida das pessoas, e a Bíblia diz que nesse tempo do fim, esse poder da besta também vai ser algo similar ao socialismo, porque ele vai ter um poder mundial para tentar governar a vida e a mente das pessoas, infelizmente. Mas nós não temos que apoiar isso, porque se nós apoiarmos, nós somos cúmplices. Diz que foi concedido o quê? Que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então, a imagem da besta é um sistema religioso que vai falar para fazer com que as pessoas adorem quem? Ao poder papal. E fizesse com que os mortos, que fossem mortos, todos que não adorassem a imagem da besta. E essa imagem da besta está relacionada ao quê? Com a guarda do domingo. Nós vamos já ver por que está relacionado com a guarda do domingo. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres de céu, ou seja, praticamente todo mundo, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e no teste. E hoje, né, nós vemos as tecnologias indo nesse caminho, permitindo, né, você colocar, né, sinais nas pessoas. Mas esse sinal principal dele não é o sinal físico, e sim a aceitação desse sistema. Porque você só vai poder comprar ou vender se você aceitar o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então tem 3 representações aqui. Você pode ter o sinal, você pode, né, ter, né, o nome da besta, né, ou o número de seu nome. De qualquer maneira, você vai ter que se submeter a esse sistema de governo. E que sistema de governo é esse? A Bíblia diz que vai ser um governo mundial. Nós já vimos ali. Que vai alcançar níveis mundiais. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 que quem vai estar controlando isso, né, vamos já descobrir, é o homem do pecado. E que a Bíblia fala lá em Apocalipse 13 que é a besta. O homem do pecado, a besta, é o poder papal. Ninguém de maneira vos engane, porque não é assim sem que antes venha a apostasia. A volta de Jesus só vai vir quando ocorrer a apostasia. O que é apostasia? Alguém que seguia a Bíblia, seguia Jesus, né, e deixou de seguir e ensina os outros a desobedecer. E isso acontece com o poder papal. Eles dizem que agora eles têm autoridade sobre a Bíblia. Eles é quem determina o que tem que acontecer. E diz que vai se manifestar esse homem do pecado. No original fala homem da iniquidade. O pecado. Que pecado é iniquidade. E aqui diz, né, no original, filho da perdição. Se você procurar essa palavra, o que é essa palavra perdição, eu fui procurar a fundo e diz, vamos já ver, que diz que esse filho da perdição se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus, ou seja, ele está contrário a Deus de forma clara, ou contrário à adoração ao Deus verdadeiro, de sorte que ele se assenta como Deus, ou seja, ele se diz que é representante de Deus na terra, ou tem até títulos como vigários, né? Vicários filho deles, que é representante de Deus na terra, ou seja, ele diz que tem poder para mudar as coisas e o destino da humanidade. No templo de Deus, por quê? Porque ele se diz, né, é representante de Deus, então ele vai ter que estar no lugar onde está relacionado com as coisas de Deus, que são a igreja, templo, querendo parecer Deus. E no original diz aqui em Apocalipse 9:11 que Satanás é o anjo do abismo, é o rei, é o anjo do abismo. Né? E esse anjo do abismo, em hebreu, tinha um nome, sabe o quê? De Abaddon. Abaddon é adorado, né, dentro da sociedade secreta, maçonaria especificamente, né, é adorado como Abaddon. Deus da maçonaria é Abaddon, infelizmente. Alguns não sabem dessa verdade. Mas se você investigar, vai descobrir. E em grego chama Apolion. Então, Apolion e Abaddon é a palavra Apolo, em grego significa assim, Apollon ou Apelon, e significa o quê? Abaddon em hebraico significa destruição ou perdição, ou seja,
A tradução aqui em Tessalonicense, filho da perdição, na verdade, é filho de Apolo, ou filho da destruição, ou filho de Abadão. Como está no grego aqui, né? Está no Novo Testamento, vai ser filho de quê? De Apolo. E esse filho de Apolo, Apolo é um termo hebraico, né, que significa destruição ou destruidor. E Apolo é um deus, né, greco-romano, que é representado pelo Deus Sol, a manifestação do Deus Sol. Então, esse filho, homem do pecado, está relacionado com a adoração ao Sol. Adoração ao Sol, que dia que o Sol é adorado? Dia de domingo. E a próprio, né, Vaticano, né, e ó, os documentos católicos reconhecem aqui, ó, de 1º de setembro de 1923, diz que o domingo, ou seja, o dia do sol, em inglês é Sunday, dia do sol, o domingo é a nossa marca de autoridade. Então, o filho de Apolo, o homem do pecado, é quem vai estabelecer a apostasia. Vai ensinar as pessoas o quê? A adorar que dia? Domingo. Falei para vocês, está relacionado com isso aí. Então, aquela imagem da besta que está em Apocalipse 13 está relacionada diretamente com o quê? Com a guarda do domingo. E a igreja de Roma diz que está acima da Bíblia. Eles dizem isso. E essa transferência da observação do sábado para domingo, eles falam que é a prova disso. E você vê o documento do Papa Francisco, que também teve documento do Bento XVI, todos eles dizendo que o mundo tem que guardar o domingo. E agora a razão e a desculpa usada é que é por causa das mudanças climáticas. O mundo tem que parar pelo menos um dia. Que dia vai ser esse? Domingo. Pode ter certeza que vai ser domingo. E as articulações estão sendo feitas para isso. E aqui, ó, em meio a essa adoração e essa destinação da guarda do domingo, vai ser criado o quê? Um governo mundial. E diz aqui, o Papa Bento XVI, em 7 de julho, fez um documento, né? 7 de julho, eu não lembro agora qual ano, que ele publicou o livro Caridade na Verdade, né? Uma encíclica, e na encíclica ele disse que a ONU tinha que ser reformada com o objetivo de ser cada vez mais fortalecida. É por isso que agora a ONU está tendo poder até de dizer quem vacina, quem não vacina, através da OMS. É por isso que houve essa pandemia, uma das razões da pandemia, porque tirar o poder dos estados, ou seja, das nações, e colocar poder para quem? Para a ONU. E agora, se você desobedecer às normas da ONU, você, como Estado-nação, você pode sofrer intervenção. E aqui diz que a ONU está claramente destinada do ponto de vista, né, do Vaticano. Ou seja, o Vaticano decidiu, por quê? Porque o Vaticano é o quê? Em umas passagens da Bíblia é o quê? É o homem do pecado. Em outras passagens da Bíblia é o quê? É a besta, né? É o filho de Apolo, né? Elas já decidiu, o Vaticano, que quem vai se tornar a autoridade política mundial é a ONU. E a ONU foi criada em 1948, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e quem idealizou a criação da ONU foi um padre, né, católico, né, Teilhard de Chardin, que era um dos teóricos que propôs a criação da ONU para o quê? Para unir todas as nações. No futuro já tinha em mente de criar esse governo mundial. Porque está na profecia. Deus já falou que Satanás não vai sossegar. E ele vai querer ser adorado como Deus. E usa o Vaticano como seu instrumento principal. E aqui, Serviço Cristão, página 50, diz: o mundo é um teatro. Ó. Imagine, às vezes a gente fica assistindo filme, pensando que não tem nada a ver nos filmes. Tem muito a ver, sabe o quê? E nós estamos envolvidos em um filme. E o filme, né, é o filme da nossa vida. O filme da sua vida. E diz: o mundo é um teatro. Quem são os atores? Seus habitantes. Ou seja, nós somos atores. Por quê? Nós nascemos todos iguais, mas depois nós assumimos papéis, né? Papéis de profissionais, de professores, né? De médicos, né? De políticos, presidentes. Mas tudo, acima de tudo, você está assumindo um papel. E nesse papel você desempenha de forma fiel ou de forma infiel. E diz aqui: seus habitantes estão se preparando, ou seja, todos nós, para fazer parte do último grande drama. Então, é um teatro que está acontecendo o quê? Um drama. Drama é uma situação difícil. Diz o quê? Que drama é esse? Um poder de baixo, que vem de baixo, está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Que drama é esse? Que cenas são essas? Satanás apresentando-se como peixe. Satanás, vai aparecer em algum momento da história, em meio a esse tempo de angústia que nunca houve. Satanás vai aparecer em meio a esse governo mundial, né, criado, né, através da ONU. Satanás vai aparecer dizendo que é Cristo. Imagine.
e vai operar com todo engano da injustiça naqueles que estão se unindo ao quê? Em sociedades secretas. Ele está organizando as pessoas em sociedades secretas. Aí tem maçonaria, tem clube de Bilderberg, né? Tem clube de Roma, Távola Redonda, né? Rosa Cruz, né? Tem Skull Bones, Caveiras e Ossos, né? E outras várias sociedades que existem. Todas elas estão, aparentemente, pensam que estão trabalhando independentes, cada uma para alcançar o poder, né, máximo, né, mas todas elas estão sendo conduzidas por Satanás. Com o propósito que Satanás vai aparecer um dia, um momento, né, conduzir a humanidade toda para ser adorada. E diz, os que estão cedendo à paixão por confederar-se, ou seja, se unir nesses grupos, se você aceitou fazer parte desse grupo, eu recomendo você sair. Estão, porque você vai estar o quê? Executando os planos do inimigo, Satanás. Mesmo que você não saiba, mas agora você já sabe. Você já está sabendo agora. E diz que a causa será seguida de efeito, ou seja, vai alcançar esse governo mundial, mas é com maldição. Se você está apoiando regimes socialistas, você está, de fato, tem que pensar bem o que você está fazendo. Porque esse regime foi planejado para lutar contra o cristianismo, destruir o cristianismo e fazer que as pessoas adorem o Estado em lugar de Deus, do Deus verdadeiro. O socialismo é isso. E ele se expressa hoje em movimentos de esquerda, né? Movimentos de direita, né? Movimentos totalitários e outros vários movimentos. Mas tudo é socialismo. Diz aqui, no eventos finais, né? Deus revelou para o irmão White, em eventos finais, mais alguns detalhes, diz assim, pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, né? Como tal nunca houve, ou seja, pouco antes, todos nós recebemos o selo de Deus vivo. Amém. Louvado seja nosso Deus. O que é o selo de Deus vivo? Lá diz que as pessoas têm que receber um selo, uma marca, né? Na testa, né? Ou nas mãos, para poder comprar e vender. Essa sinal ou na marca está relacionado com a guarda do domingo. Se você decidir seguir a guarda do domingo, você vai receber esse sinal ou marca da besta. Ou vai aceitar o número. Por outro lado, ao aceitar a pregação do evangelho, ao aceitar Jesus como Salvador, você está aceitando o selo de Deus. E a Bíblia diz que o selo de Deus também é um dia. Isso está em Ezequiel 20, né? Verso 12. Aqui diz, 20, verso 12. E é um sinal. Também lhe deis meus sábios para servissem de sinal. Aqui, tá? Sinal entre mim e eles. O sábado é um sinal. Se o sábado é um sinal, sinal ou selo, no original a palavra sinal e selo é a mesma coisa. É igual a aliança que eu tenho aqui, ela é um sinal de que eu sou casado. Eu tenho esposa, minha esposa Onete. É um sinal. Quem vê já sabe que eu sou casado. Então, sábado, quem vê as pessoas guardando sábado, sabe que você está seguindo Deus que está na Bíblia. Então, Deus diz que é um sinal entre ele e você, para que soubesse que sou eu o Senhor que o santifica. No verso 20 diz de novo, né? Santificai os meus sábados, que servirão de sinal ou selo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sábado está relacionado com a adoração ao Deus verdadeiro. E o domingo vai estar relacionado o quê? Com a imagem da besta, com a adoração à guarda do domingo, ao governo mundial. E é por isso que esse tempo de angústia justamente vai ser esse momento decisivo, né? Ao povo de Deus, né? Se você conscientizou dessa verdade, você agora vai guardar o sábado. Você vai ser selado com o Espírito Santo de Deus na sua testa. Significa o quê? Que você agora aceitou a verdade na sua mente. Isso significa ser selado. E aí diz, então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. Ou seja, próximo do tempo de angústia, as pessoas vão começar a se decidir e vai começar o quê? Deus vai começar a deixar as pessoas seguir cada um o seu caminho. E o Espírito Santo vai guiar o povo de Deus, mas aqueles que o Espírito Santo não guiar, vai o quê? Vai se envolver em quê? Contenda, luta, guerra, morte, tudo que você imaginar de ruim. E aqui diz, vi fomes. Então as fomes vão crescer. Epidemias. Então a pandemia, né, do Covid-19 foi só uma delas, vão vir mais. Né? Espada, ou seja, guerra, lutas e problemas. E pode se aproximar uma guerra terrível, né? Em lugares, grandes países, né? Entre grandes países. Nação se levantando contra nação, rei e o mundo inteiro em quê? Em confusão.
Imagine. Nós já estamos indo nesse caminho. Nós estamos muito próximos. Por isso que Deus diz: saia das grandes cidades e vá morar nas cidades menores. Sabe por quê? Porque a pessoa não vai jogar uma bomba, né, numa cidade pequena. Ele vai jogar numa cidade grande, assim como jogou em Nagasaki e Hiroshima. Não foi nas cidades menores. Ou seja, nas cidades menores você tem mais possibilidade de escapar. Nas grandes cidades é muito difícil. A grande confusão vai estar lá. Então, aqui nos diz que Apocalipse 13:2, né, fala que no sexto século, ou seja, século 500, né, no ano 538 mais especificamente, né, o papado firmemente foi estabelecido, né, porque encontraram um documento, né, e Papa foi dito nesse documento que a partir do momento quem era o governante, né, do Império Romano era o Papa. Isso está lá nos documentos do Vaticano. Fixou-se a sede do seu poderio onde? Na cidade imperial, que é Roma. E onde é que está o Vaticano? Está lá ainda. Declarou ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. E desde o ano 538 até o ano 1798, ou seja, 1260 anos mais ou menos, ele teve poder. Até que a maçonaria, né, que Napoleão Bonaparte era maçom, prometeu tomar o poder lá do Vaticano e depois o Papa, né, e se autonomeou Napoleão Bonaparte rei. E somente depois da Segunda Guerra Mundial, 1929, Benito Mussolini devolveu as terras, né, criando o Estado do Vaticano. E a Bíblia diz que isso foi uma ferida de morte, está em Apocalipse 13, né, verso 3, ferida de morte, mas não ia morrer. Então, está escrito na profecia. Então diz, o paganismo cedeu lugar ao papado. Satanás é esperto. Ele agora passou o poder que antes era do poder pagão para o quê? Para o papado. E diz aqui que o dragão dera à besta o seu poder, seu trono e autoridade. Então, quem é a besta aqui? Agora você já sabe. É o poder papal. Está lá no Vaticano. E aqui Deus fala aqui agora, de forma resumida, para concluir, fala, dizendo 3 mensagens que vão estar envolvidas diretamente com esse tempo de angústia, como nunca houve, que nós vamos fazer parte, se nós formos a última geração. Deus deu essa primeira mensagem aqui, próximo de 1830. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. O juízo, segundo a Bíblia, segundo as profecias de Daniel, começou no ano de 1844. 22 de outubro de 1844. E houve um grande desapontamento, né? Estudado por Guilherme Miller. Deus, Senhor Jesus, saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo, que é chamado Dia da Expiação. Então começou o juízo do quê? Pelos aqueles que morreram crendo em Jesus. E vai chegar até os vivos. Deus fala o quê? Temer a Ele, dá glória a Ele, porque chegou o julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Isso, onde está escrito isso? Isso está escrito em Êxodo 20, verso 8 em diante, você vai encontrar quem foi o Criador e que dia deve ser guardado, que é o sábado. Está lá, pode ler, Êxodo 20, verso 8 em diante. E na segunda mensagem já envolve o quê? Da Babilônia. Apocalipse 14, 8. E um outro anjo seguiu. Caiu a Babilônia. O que é Babilônia? Significa confusão. As igrejas, né, que hoje estão cedendo à influência do Vaticano, né? Muitas igrejas evangélicas já fizeram muito acordo, né? Estão concedendo poder para ele, para o Vaticano. Estão envolvidas na Babilônia, na confusão. E a grande cidade, quem é? O Vaticano, Roma, que deu às nações beber vinho da ira da sua fornicação. Você vinho embebeda das pessoas. As pessoas são embebedadas. Agora está permitindo, né, casamento de homem com homem. Inclusive, dentro da Igreja Católica está permitindo, o Papa Francisco está permitindo isso. Mas existe uma resistência, graças a Deus. Ou seja, nem todos os católicos vão se perder. Nem todos os adventistas vão se perder. Por que eu falo isso? Porque tem adventistas que vai se perder. Muitos. Nem todos, né, os assembleanos vão se perder. Ou seja, Deus vai unir seu povo que está ouvindo a mensagem dele agora, igual você está ouvindo aqui, e vai se decidir sair de onde? De Babilônia. Sair dessa confusão e seguir a Bíblia. Eu espero que você tome essa decisão. Última mensagem, Deus fala o quê? Que depois que vier esse tempo de angústia, você vai ser forçado a fazer uma escolha de adorar a besta, receber o sinal que está relacionado com a guarda do domingo. E diz, se alguém adorar a besta, que é o papado, e a sua imagem, que é o quê? O poder das igrejas protestantes que apoiam o papado. É a imagem da besta. E receber esse sinal na testa ou na sua mão. Ou seja, se você aceitar
de forma consciente, a guarda do domingo, e seguir para poder comprar ou vender, ou na sua mão. Se você for obrigado, né, por causa do trabalho, você, eu tenho que trabalhar, então não vou, eu vou guardar o domingo, né, o jeito. Né? Infelizmente, você está aceitando o sinal. Você vai beber do vinho da ira de Deus no final, infelizmente. Que vai se deitar não misturado. E, infelizmente, as pessoas que seguirem esse caminho vão participar da segunda morte, que diz aqui que é o que é ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Eu espero que nós não façamos parte desse grupo. Eu estou decidido a não fazer. Que Deus te abençoe e te dê um bom fim de semana. Já desejo-te também um feliz sábado. Por isso que eu falo do sábado. Que começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.